Bom dia, a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos. É mais uma manhã que Deus, o Eterno, nos concede de nós estarmos aqui louvando e engrandecendo o seu santo nome. Eu o magnifico, eu o exalto por essa oportunidade. Mais uma vez aí o pastor Carlos com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu saúdo os meus amados irmãos e amigos, que tenham aí uma excelente quarta-feira, que Papai do Céu esteja aí nos visitando, capacitando, fazendo resplandecer da sua glória sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa manhã, que nós possamos esperar sempre, o melhor do nosso Deus, amém? Que nós possamos aí estar cumprindo todo o propósito a qual as virtudes do Espírito Santo têm traga sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra que está aqui em 2 Timóteo capítulo 4 para os amados irmãos, Diz a palavra do Senhor no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Esta é a palavra que o Senhor tem para conosco nessa manhã, que venhamos em nome de Jesus Cristo estar aí fazendo bom uso dessa palavra. Eu quero dissertar a respeito da palavra, quero ler todo o capítulo para que nós possamos estar aí nos alimentando da palavra do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que o Senhor esteja aí nos avivando, que Ele esteja avivando a igreja gloriosa, aleluia, do Senhor, que Ele esteja avivando aí a cada um de nós, que nós possamos ser uma bênção nas suas mãos, amém? Então no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim no versículo 1: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido como uma aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, aí no versículo 7, as palavras que nós acabamos de ler. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Amém? Glórias a Deus. 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi a Tessalônica, Crescente para a Dalmácia, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele, aleluia, resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem. Fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará
e toda a má obra, de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Sauda a Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Aleluia. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Amém. Glórias a Deus. Procura vir antes do inferno Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito e a graça seja convosco. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando na data desse dia. Também a nossa irmã Marina Salles Andrade. Eu acabei de ler esse texto aqui, eu estou todo arrepiado. O Senhor, Ele fala muito aos nossos corações nesse texto, porque aqui o apóstolo Paulo ele está se despedindo da igreja. A gente vê como ele escreve com um carinho enorme para cada irmão, ele não deixa de mencionar os amados irmãos, e ele fala detalhes, cada detalhe que ele vai trazendo a essa carta, para ver como ele era querido, é como se fosse uma pessoa de dentro da nossa casa, né? Uma pessoa que convive conosco. Então ele traz detalhes dessas situações de igrejas que ele abriu, de pessoas que foram usadas no seu ministério, que foram usadas nas igrejas que ele abriu, as pessoas que levavam as cartas, que eram pessoas de confiança, e a gente sente isso na leitura que nós fazemos dessa carta. E ele diz, amados irmãos, ele está escrevendo a Timóteo, por causa disso que a carta chama segunda a Timóteo, a segunda carta que ele escreve a Timóteo. E ele diz a Timóteo: conjuro, pois, diante de Deus. Ele está falando, olha, jura perante Deus. Ele está dizendo dessa maneira, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues, jura para mim que você vai pregar a palavra, e você vai se esforçar para fazer a obra do Senhor, a tempo e fora de tempo. O que ele está dizendo, amados irmãos? Que muitas vezes, amados irmãos, nós temos aí falando, olha, eu já preguei, eu já trouxe essa palavra aqui. Muitas vezes a gente fala assim, hoje eu marquei com um irmão de estar indo no shopping, eu marquei com um amigo, eu marquei com uma pessoa assim, assada, hoje tem jogo do Brasil, hoje tem jogo do Flamengo, hoje é assim, hoje é assado, hoje eu tenho que ir no mercado, o gás acabou. Ele está falando com juro, tia, jura para mim que essas coisas não vai ser empecilho de você cumprir primeiro o teu propósito, buscar o Senhor em primeiro lugar, e outras coisas serão acrescentadas. Você tem tempo, Timóteo, para fazer todas as outras coisas. Ele está falando assim comigo e contigo, irmã Darcília, irmã Marina, você tem tempo de cumprir todos os outros propósitos, mas primeiro faça a minha obra, depois você faça as outras coisas, porque haverá tempo, amados irmãos, conforme está dizendo, porque virá tempo que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme o desejo dos vossos corações. Quando nós não trazemos a palavra do Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas são mais importantes do que a palavra do Senhor na nossa vida. E não é isso que Deus quer, não é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Ele está falando, cumpre o desejo de Deus no teu coração. Faça com que essas coisas sejam as coisas principais na tua vida. Não deixa isso escapar, não coloca outras coisas em primeiro lugar, mas isso seja a tua devocional de todos os dias, isso seja a tua obrigação, isso seja
É como se fosse o abrir dos teus olhos, como se fossem os teus passos, como se fossem os batimentos do teu coração. Não largue isso. Isso é primordial na tua vida, porque haverá tempos que não mais suportarão a sã doutrina. A palavra que for pregada, as pessoas vão, isso já passou, isso não existe mais. Sabe por causa de quê? Muitas vezes, amados irmãos, a vontade da carne, ela suplanta, ela está acima da vontade do Espírito. E a gente não dá vazão ao Espírito Santo de Deus. A gente fala, eu prefiro tomar cerveja, eu prefiro estar me relacionando sexualmente, eu prefiro ter várias mulheres, eu prefiro ter vários homens, eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer aquilo, do que me restaurar, do que me santificar para o Senhor. É isso que ele está dizendo. Eu prefiro jogos de futebol, eu prefiro jogos de azar, eu prefiro a fornicação, prefiro o adultério do que estar ouvindo aquilo que verdadeiramente vai me conduzir à vida eterna. Tem muita gente dizendo assim, talvez não com palavras, mas com suas atitudes, com seu modo de viver. Nós precisamos entender que esses comichões no ouvido são coisas que nós preferimos ouvir. Tem situações, amados irmãos, que eu vejo, talvez as pessoas falam assim, eu poderia dizer assim, não, eu vejo na casa de um, eu vejo na casa de outro, mas eu vejo na minha própria casa. Talvez o menino pega um celular, ele pega o celular de manhã, ele vai até 11 horas, vai até meio-dia, vai até 1 hora, vai até 2, vai até 3. Mas na hora que você entra na palavra, fala, já acabou. E muitas vezes a gente está assim, já passou da hora. O pastor está demorando hoje. Essa oração, ela está muito longa. A igreja parece que nunca acaba. Está na hora de ir para casa, eu quero almoçar. Está na hora de ir para casa, amanhã eu tenho que trabalhar. Mas em outras coisas a gente não tem a mesma pressa. Em outras coisas a gente não tem esse mesmo olhar no relógio, essa mesma observância. Não. E quando a gente pega no celular para ver aí alguma situação, a gente, é tempo que passa. Mas quando nós entramos em comunhão com Deus, parece que o tempo não passa. A gente quer que o tempo passe e o tempo não passa, mas a gente precisa entender, amados irmãos, o que é realmente bom para nossas vidas. Aquilo nos perturba, a gente não quer. Muitas vezes, quando a pessoa ela pega um livro para ler, quando a pessoa ela pega um estudo que o professor, a professora passou para que venhamos estudar, a gente nunca tem tempo para isso. A gente tem tempo para todas as coisas, menos para as coisas importantes da nossa vida. Nós precisamos entender, para que nós venhamos crescer, para que nós sejamos alguém na vida, nós temos que nos esforçar. Amém? Eu quero trazer também uma situação aqui que aconteceu a respeito de uma ilustração que eu trouxe, que coloquei aí no Facebook. A perseverança é o combustível dos vencedores. Está aí no meu Facebook, que eu coloquei hoje de manhã. Diz, nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona, Espanha, estava para ser dada a largada da semifinal da prova de 400 metros rasos masculina. A disputa prometia ser acirrada. Entre os corredores estava um jovem inglês de nome Derek Redmond. Seu sonho era provavelmente o mesmo dos demais competidores, que se aliava na linha de partida, e o desejo deles era ser campeões. Dada a largada, os competidores disputavam passada a passada a vaga para as finais. Dada a largada, os competidores disputavam passada a passada a vaga para as finais. Derek vinha com boas chances de classificação. Seriam segundos decisivos na vida de quem treinou muito, se preparou, passou dor e cansaço, mas estava ali para fazer valer
o esforço de uma vida de dedicação. Porém, a vontade de Derek era extra, pois depois das Olimpíadas de Seul, 4 anos antes, o atleta havia passado por 5 operações em ambos os tendões de Aquiles. Se recuperar em tempo de estar ali correndo como os outros, atrás de um sonho, porém, um pouco depois da largada, seu tendão direito se rompeu. Derek foi ao chão sentindo muita dor. Era o fim da corrida para ele. O sonho tinha escapado por entre os dedos e agora restava somente a forte dor. As câmeras não focalizaram Derek caído. Deixa eu subir o texto aqui. Aleluia, glórias a Deus. Me perdi aqui, só um minutinho. Tá, me encontrei. Então as câmeras não focalizaram Derek caído, mas sim o campeão Steve Levis, que completou a prova em 44 segundos. Determinado a concluir a prova, ele se levanta com muita dificuldade e, sentindo sobre um dos pés e saltando-se sobre um dos pés, retoma a corrida, obviamente sem a menor chance de classificação. Foi quando seu pai, Jim Redmond, de 49 anos de idade, desceu a arquibancada, escalou a divisória e saltou para a pista antes que qualquer fiscal o pudesse impedir, alcançando seu filho. A multidão em pé começou a aplaudir ao perceber que Derek estava participando da corrida de sua vida. O jovem corredor apoiou sua cabeça no ombro direito de seu pai e junto eles percorreram o que restava da pista até a linha de chegada sob os aplausos de incentivo da multidão de espectadores. Quer você queira, quer não, as dificuldades e tropeços da vida sempre existirão. Por mais preparado que você acredite estar, em algum momento da vida você vai se encontrar num beco sem saída, e o pior é que você pode ter se preparado muito para a corrida de sua vida e de um instante para o outro ver suas chances reduzidas a zero. Quantos desistem em frente aos fracassos? Quantos ressentem-se amarguras e desistem quando encontram as dificuldades? Talvez seja próprio do ser humano esquecer o que o motiva a continuar em frente. Presencio com tristeza a grande massa de pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo das suas próprias vidas. Todos temos dificuldades e tropeços, mas poucos têm a capacidade de se resignar e seguir em frente, esquecendo os tropeços momentâneos. Problema, quem não os tem? A diferença fundamental entre quem vence e quem pode estar
como encarar seus fracassos e mais, como aproveitar as lições que a derrota momentânea traz. Mas o importante que ganhar é completar a corrida. Da próxima vez que você cair, lembre-se de Derek e continue a sua corrida, mesmo que não tenha mais chance de chegar em primeiro lugar. E jamais esqueça que a vida não é composta de uma única corrida, mas sim de várias. Perder uma não dá a você o direito de desistir. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus ao nosso irmão Heleno. Bom dia, que Deus esteja abençoando a sua família, a sua casa e todos os seus, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Então, amados irmãos, a gente olha a luta, a persistência, a dedicação, tudo que fizer, as operações que sofreu. Ele poderia parar naquela localidade, ele poderia desistir. A paz do Senhor, a nossa irmã Irene Carvalho, que Deus esteja abençoando a amada irmã também nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então ele poderia desistir, ele fala, não, isso vai agravar mais a minha situação e eu não vou continuar a corrida. Mas ele sabia que precisava vencer a corrida da sua vida. Muitos de nós, amados irmãos, estamos desistindo, sem ao menos tentar. Muitos de nós estamos vivendo uma utopia, muitos de nós estamos olhando para situações, empurrando com a barriga e dizendo a nós mesmos, deixa a vida me levar. Não, você traça o caminho que Deus colocou para você andar. Você tem que se esforçar a cada dia. É por causa disso que o apóstolo Paulo coloca para Timóteo, aí em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, conjuro-te, jura para mim que você vai se esforçar, jura para mim que você vai pregar esse evangelho, jura para mim que você vai ser fiel, jura para mim que você não vai deixar as coisas do mundo por essa palavra. Jura para mim que essa palavra vai ser muito mais importante do que tudo que está à sua volta. Ele está falando com Timóteo desse jeito. Será que nós temos recebido de Deus essa orientação? Será que nós temos recebido de Deus tudo aquilo que Ele tem aí trago para nós, tem colocado diante de nós? E aí, conforme nós lemos também que o apóstolo Paulo ele disse, olha, virá tempo em que as pessoas, todos que estão à nossa volta, não mais suportarão a sã doutrina. Haverá tempo que eles darão ouvido às fábulas, eles mesmos escreverão as suas próprias doutrinas, sua própria Bíblia, para que eles venham andar segundo a sua concupiscência, a concupiscência da carne, para que eles venham fazer aquilo que está nos próprios corações. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele quer que nós venhamos ser moldados com seu Espírito Santo, porque o Senhor ele vem buscar aqueles remanescentes da casa de Israel, aqueles que verdadeiramente eles velam para que a palavra do Senhor venha se cumprir na vida deles. E, amados irmãos, é muito difícil, amados irmãos, viver uma vida sacra na presença do Senhor, uma vida de santidade. Mas não é impossível, nós precisamos clamar, nós precisamos nos debruçar em cima dessa palavra, nós precisamos aí nos fortalecer no Senhor. E que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos transformar segundo o seu poder, segundo a eficácia, aleluia, do seu caráter, que nós venhamos aí estar sendo moldados com essa palavra, que ela é como se fosse uma forma, né? A gente entra dentro dela e a gente sai moldado segundo a vontade de Deus. Então, está escrito aí no verso 4, desviarão os ouvidos da verdade,
voltando às fábulas, acabei de falar. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio. Tu, pastor Carlos, tu, irmão Heleno, as amadas irmãs, sê sóbrias em tudo, sofre as aflições, faz a obra de uma pessoa que está com o coração em Deus, a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, cumpre aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Faz verdadeiramente aquilo que o Senhor deixou para que você venha fazer, em nome de Jesus. Verso 6: eu, porém, já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O que ele está dizendo? A aspersão de sacrifício é quando aquele cordeiro era morto para os pecados da humanidade, e ali ele pegava o sangue, com um galho, e ele jogava o sangue para purificação, jogava o sangue em cima do propiciatório. Propiciatório é onde ficavam aqueles dois anjos, em cima da Arca da Aliança. Aquela parte de cima da Arca da Aliança é o propiciatório. Aquilo ficava no Santo dos Santos, e o sacerdote, uma vez por ano, entrava dentro do Santo dos Santos ali, e com essa aspersão de sangue ele purificava o povo. Então ele diz assim: porque já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, eu já estou sendo lançado. Por que ele diz isso? Porque a palavra que ele está deixando, o legado que ele está deixando, ele fará com que eu e você venha realmente observar essa doutrina, porque ele diz que não recebeu de homem algum, mas ele antes, quando ele ali recebeu a palavra do Senhor, ele diz que chegou à cidade dos Damascenos para perseguir os cristãos daquela cidade. E quando ele recebeu a palavra que o Senhor apareceu para ele ali no caminho de Damasco, falou: Paulo, Paulo, ou melhor dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem é, Senhor? E Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele ficou cego naquele instante. Ao terceiro dia ele recobrou a sua visão e ele se converteu ao cristianismo. E ali perseguindo, ele passou a ser perseguido, e ele desceu ali num cesto pelos muros da cidade de Damasco, e ele foi para a região das Arábias. Diz ele que passou 3 anos, e 14 anos ele deixou de vir em Jerusalém, mas antes ele subiu ao primeiro, segundo e terceiro céu, e recebeu coisas inefáveis, a qual um homem não era lícito dizer. Então aqui ele escreve a doutrina da igreja, e essa expressão de sacrifício, ele está dizendo que essas palavras que ele colocou nas Sagradas Escrituras são 13 cartas paulinas. Essas cartas é como se fosse o seu legado, é como se fosse a sua aspersão, é como se fosse, ou melhor dizendo, é a sua aspersão, é aí a palavra do Senhor, é o sacrifício que um homem e a mulher têm que fazer para andar de conformidade com a palavra de Deus. Amém? Então ele disse: eu já estou sendo oferecido como uma aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está anunciando a sua ida para o céu, e ele está aqui falando com Timóteo, mas não somente a Timóteo, ele está falando ao pastor Carlos, ao irmão Heleno, ele está falando a cada um de nós. Ele está nos dizendo que realmente tudo que ele tem pregado, tudo que ele tem falado através das suas cartas, é para que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, aprender dele. Ele diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos também que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Dalmácia, Tito para, aleluia, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Tomas a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vires,
traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro me causou muitos males. O Senhor o pague segundo as suas obras. Aí ele está falando de tudo que está acontecendo com ele, mas principalmente o que ele tem dito a mim, o que ele tem dito a você. Ele está dizendo para mim e está dizendo para você que há uma coroa de justiça. Ele está dizendo para mim que essa coroa da justiça, ela está guardada para mim, ela está guardada para você, a qual o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele dia. Ele diz que não somente a ele, o apóstolo Paulo, mas todos que amarem a vinda do Senhor. Nós precisamos amar a vinda do Senhor, e amar a vinda do Senhor não é de qualquer maneira. Quando fala amar a vinda do Senhor, é viver na espera, viver na esperança, estar, aleluia, nos preparando para aquele grande dia, conforme a noiva se prepara para o esposo. Como que a noiva se prepara para o esposo? Ela compra o seu enxoval, ela compra as suas roupas íntimas, ela compra a sua camisola, ela compra as roupas de cama. Não entendo muito bem disso, mas parece que é isso. Ela compra os seus perfumes, ela compra os seus shampoos, ela se prepara, ela se purifica para o seu noivo. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos santificar para receber o noivo, para receber a Jesus. E naquele grande dia, amados irmãos, nós sermos levados com ele para o céu. Amém? Diz aí, amados irmãos, ele dizendo que Alexandre Latoeiro, causou muitos males a ele. Como assim? Contendeu com ele a respeito da pregação do evangelho, dizendo não é bem assim, desvalorizou a sua pregação. Amém? Diz aí, mas no verso 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, um bom dia de salvação para a amada irmã e todos os seus, em nome de Jesus. Então, no verso 16 ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Preste atenção o que ele está dizendo. Na hora que eu estava sendo condenado, na hora que eu estava sendo julgado, ninguém estava ao meu lado. E muitas vezes vai acontecer comigo e contigo na hora do nosso fogo, na hora da nossa luta. Mas a gente não pode esquecer que o Senhor, o Deus de Israel, Ele está do nosso lado, Ele está nos guardando, Ele está nos fortalecendo. Amém? Diz aí no versículo 17, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor o livrara. O Senhor o livrou, mas o Senhor tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. Ele tinha que chegar em Jerusalém. Ele tinha que testemunhar na grande cidade, na cidade do grande rei, para todos os povos. E ali, quando ele é levado a Jerusalém, ele é morto, decapitado. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos dar a vida para o nosso Deus. Nós precisamos aí não sermos decapitados, mas viver uma vida sacra, uma vida de devoção, uma vida de entrega. Que nós venhamos em nome de Jesus Cristo nos fortalecer na presença do nosso Deus. Amém? Diz aí o verso 18: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele saúda a Priscila, aí está escrito Prisca, mas Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Aleluia. Procura vir antes do inverno. Quando ele fala procura vir antes do inverno, a gente vê que haveria tempos de frio,
Aleluia. Diz aí Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito e a graça seja convosco. Amém. Que palavra maravilhosa, amados irmãos. É tempo de nós estarmos nos esforçando. É tempo de nós estarmos aí indo muito mais além, pois o Senhor quer muito mais de mim, muito mais de você. Nós precisamos organizar o nosso tempo. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre organização do tempo, né? A gente tem que organizar o nosso tempo. A gente já falou em Eclesiastes capítulo 3 que existe tempo para todas as coisas debaixo da terra. Também nós precisamos estar aí, diz a palavra do Senhor, que nós precisamos estar organizando o tempo, porque a palavra do Senhor diz que o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça nas coisas dessa vida. Nós precisamos organizar e colocar em uma planilha o nosso tempo, porque nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós temos que ir aos médicos. Nós temos um médico do céu em quem confiamos que ele fará um milagre, mas nós temos os médicos da terra. Nós temos o tempo de cuidar da nossa saúde e também sobre a nossa educação física, andar, praticar exercícios. Nós temos que também cuidar da nossa casa, da nossa higiene. Todas as coisas nós temos que colocar diante de Deus. Muitas vezes, quando nós deixamos de cuidar dessas séries de coisas que nós temos, amados irmãos, a fazer, nós deixamos de viver. A cada dia nós perdemos a oportunidade. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, diz que, nos Salmos, diz que a idade de um homem é até 80 anos. O que passar disso é canseira e enfado. Quando nós olhamos para a vida de um homem de Deus chamado Caleb, ele diz: eu tenho 80 anos e eu tenho a virtude, eu tenho a força conforme eu tinha 40 anos ainda. E isso é bom ouvir, né? Isso é uma coisa assim inexplicável. Então, o Senhor é a nossa força. O Senhor, ele nos protege, nos guarda. Nós precisamos aí cumprir esse propósito. E eu tenho me dedicado muito à palavra do Senhor, eu tenho me dedicado muito às orações, eu tenho buscado o Senhor. E a gente fica aí desejoso, né, que os nossos amados irmãos também tenham tempo para Deus. Porque o tempo para Deus é um tempo especial, nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Eu estava falando ontem no culto, né, que muitas vezes, amados irmãos, eu estou no trabalho e aí eu lembro de alguma passagem bíblica, de algum louvor, e daqui a pouco eu estou tendo experiências com Deus, eu estou me derramando em lágrimas. O Espírito Santo, ele fala forte ao meu coração. Muitas vezes, amados irmãos, nós encontramos pessoas que dizem: Deus não fala comigo. Eu não ouço a voz de Deus. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes, amados, nós olhamos mais as nossas dores, nós olhamos mais as nossas decepções do que olhamos a bondade de Deus, aquilo que Ele já tem feito na minha vida e na tua vida. Nós precisamos ver, olhar para as dádivas também que Deus colocou nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para as vitórias. E uma das maiores vitórias que nós temos, e muitas vezes nós não olhamos aos nossos filhos, nós olhamos para eles e dizemos assim: olha como Deus me abençoou, olha essa minha filha, que maravilha,
Que coisa assim extraordinária. Olha o meu filho, que benção, independente do que ele faz ou deixa de fazer, mas olhando por si só, aquele ser humano perfeito, você olha assim, você fala, que maravilha, como Deus foi generoso comigo. A gente precisa olhar o que Deus fez para mim e para você. A gente olha para a gente olha para as mãos, a gente olha para os peitos, a gente olha para a orelha, a gente olha para a fala, para os olhos, enxergar. A gente precisa contemplar todas essas coisas, o respirar, o sentir, o tatear. Nós precisamos olhar todas essas coisas, coisas maravilhosas que Deus nos deixou, os sentidos, todos os sentidos. A gente sente o cheiro de um perfume, a gente sente o gosto, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, né? Pudim, né? E quando a gente sente aquele gosto delicioso na boca, é, tudo é bom quando a gente enxerga, amados irmãos, quando a gente tudo ouve, todas essas coisas são maravilhosas na presença de Deus. A gente, por causa de uma situação, a gente tem 99 situações benéficas e a gente olha só aquela que não é beneficente. E por causa de uma, a gente deixa de olhar para 99. Então, vamos olhar para as benesses de Deus, tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que Deus tem feito na tua vida, o quanto Ele é generoso, o quanto Ele abençoa, o quanto Ele protege, o quanto Ele guarda. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus também, a nossa irmã Noemi Souza. Pastor Carlos tem colocado as irmãs no caderno de oração. Eu tenho orado pelas amadas irmãs todos os dias. Eu levanto 5:30 da manhã todos os dias, tiro um período para cuidar aí dos afazeres costumeiros do dia a dia. Depois desse período que eu faço as minhas higienes, um banho, começo as orações e depois das orações eu faço a live. Então eu tenho colocado todas as irmãs em oração. Muitas vezes, amados irmãos, eu tenho aí deixado de olhar o Messenger. Eu não tenho assim hábito de estar sempre no Messenger. Eu tinha antes, mas eu tenho cuidado mais da parte do Zap. O meu Zap eu vou passar para vocês colocarem lá, entrar aí no Zap e colocar lá o pedido de oração, o que vocês quiserem está pedindo lá, vocês podem pedir oração. Pastor Carlos vai estar orando, vai estar colocando o nome das irmãs também na lista de oração que o pastor Carlos faz todas as manhãs. Anota aí, pega o papel, pega a caneta e anota aí o Zap do pastor Carlos para vocês estarem anotando, para você estar mandando aí as mensagens. Pode entrar, pode ficar à vontade. Pastor Carlos é adulto, pastor Carlos sabe cuidar, tem aprendido a cada dia e Deus vai operar. Já pegaram as canetas? É 971-824282. Aqui no Rio de Janeiro, parece que é prefixo, né? É 21. Então, 21 971 824282. Então, os irmãos, as irmãs podem entrar aí no Zap do pastor Carlos, pode pedir as orações. O pastor Carlos vai estar atendendo a todas as amadas irmãs em nome de Jesus Cristo. Amém? Se os irmãos esqueceram o que o pastor Carlos falou do número do telefone, do Zap, vai estar aí na live. Os irmãos voltam um pouquinho a live e pega novamente o número, escreve aí e esteja entrando em contato com o pastor Carlos. O pastor Carlos vai estar orando, vai estar clamando por cada uma de vocês em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã eu quero pedir também às irmãs que estejam intercedendo pela saúde do pastor Carlos, pela igreja, que nós possamos aí estar crescendo. A igreja está crescendo. Eu tenho
estado muito agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito. Ontem eu estava mencionando também que na live também a igreja está crescendo. Tem irmãs de Manaus, tem irmãs do Rio Grande do Sul, tem vários lugares do país, até mesmo do Chile, entendeu? Uruguai, tem pessoas entrando na live, conversando com o pastor Carlos, falando com o pastor Carlos também, depois, e isso para mim é muito importante, é muito gratificante. Então, esteja aí orando também pelo pastor Carlos, e uma das coisas que eu falo, eu sempre falo com Deus, coloco diante de Deus, é que Deus esteja colocando uma mente sã, um coração adorador, para que eu jamais venha se desviar da sua presença. E assim tem que ser a nossa oração, tem que ser a nossa dedicação, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo, a cada momento, a cada dia, estar adorando o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, esteja te fortalecendo aí, esteja aí se colocando na presença do Senhor. Você é muito importante para Deus, então não fique de qualquer maneira. Converse com o Pai, tenha seu momento a sós com Deus. Fala: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua boa mão, o Teu Santo Espírito agindo na minha vida. E nós cremos que Deus vai agir, amém? Deus esteja abençoando, amém? Eu quero estar me despedindo das amadas irmãs, que Deus esteja dando aí uma quarta-feira abençoada, né? Os dias passam tão rápidos, né? E tem sido assim, uma coisa assim rápida demais. Nós estamos aí já perto do Natal novamente, né? Daqui a pouco vem um ano novo, nós já estamos prestes a chegar em 2022. Mas até aqui a boa mão do Senhor tem nos ajudado. Então, que Deus esteja abençoando esse dia das amadas irmãs, que o Espírito Santo de Deus esteja aí abraçando a cada uma de vocês, a cada um de vocês, e que o sobrenatural de Deus esteja aí operando maravilhosamente. Receba aí também um abraço do pastor Carlos, e que nós tenhamos aí o agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, e onde colocarmos a planta dos nossos pés, estejamos aí ouvindo a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo, ó Pai, reunido, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, nesta live, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. As minhas amadas irmãs, ó Pai, os meus irmãos, ó Pai, que têm entrado, ó Pai, que estão sensíveis, ó Pai, à voz do Teu Santo Espírito, que o Senhor esteja movendo, ó Pai, de íntima compaixão, ó Pai, nos pedidos, ó Pai, dos seus corações, ó Pai, naquilo que tem depositado diante do Senhor, principalmente, Pai, situações, ó Pai, de doenças crônicas, ó Pai, situações, ó Pai, que tem se levantado, ó Pai, contra as nossas vidas, ó Pai, deixando, Senhor Deus, com que nós fiquemos a cada dia, Senhor Deus, mais vulneráveis, mas nós sabemos, ó Pai, que as Tuas mãos potentes, ó Pai, o Teu poder, ó Pai, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Pai, o Senhor pode, Senhor Deus, trazer um milagre, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos meus amigos, das minhas amigas, nessa manhã. Que o fluir do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor Deus, se fazendo presente, Pai, sobre as nossas vidas durante todo esse dia, Pai. Que o Senhor venha nos proteger, guardar, livrar do mal, nos encher, Pai, nos capacitar, que possamos ser uma bênção, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus esteja operando maravilhosamente na data desse dia. Cumpre, Senhor Deus, o Teu propósito na vida de cada um de nós, que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eu estive hoje falando aí para a nossa irmã Marina Salles Andrade, ontem, né, a Fabiana, né, me pediu amizade lá, foi uma bênção, né? Que ela seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja aí operando na vida da amada irmã. Estava olhando lá também as fotos, né?
das lutas, né, que ela passou, mas que Deus deu vitória, que Deus continue dando vitória, operando magnificamente em nome de Jesus. Amém? Deus esteja abençoando a todos vocês, tá? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Fica com Deus.